tema do mês de março da Fraternidade Irmã Sheila é a fé. Um tema muito importante nesse momento que estamos vivenciando. E o tema que me coube falar hoje é sobre a luminosa certeza de Deus. Que lindo, né? A luminosa certeza de Deus. Como precisamos ter essa certeza em nós, né? Então a fé, como diz no Evangelho, a fé que transporta as montanhas, e Jesus nos disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, versículo 17, capítulos 14 e 20. Então, Jesus nos ensinou, né, que com a fé que temos, podemos transportar as montanhas. A fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Dá uma espécie de lucidez que faz com que a gente possa ver o fim para o qual estamos nos dirigindo e os meios de atingi-lo, caminhando com mais certeza. A fé é sincera e verdadeira. Ela é calma, paciente, sabe esperar, humilde, coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesma, porque sabe que é um instrumento da vontade de Deus. Porém, se faz necessário que nós movamos as montanhas. E o que Jesus quis dizer com movamos as montanhas? Que nós trabalhemos em nós as dificuldades emocionais, as resistências, a má vontade, os preconceitos, a preguiça, o egoísmo, o orgulho e a presunção. Ou seja, são as nossas montanhas que precisam ser movidas. Então a fé, né, essa luminosa certeza de Deus, ela existe, ela está disponível para que qualquer ser humano, qualquer ser vivente deste planeta possa acessá-la através do seu coração. Mas é um trabalho, não é? É um trabalho que precisamos fazer. E precisamos fazer esse trabalho a partir do momento em que conseguimos mover as montanhas internas. E é sobre isso que eu vou falar, né? Como é que nós podemos acessar e usufruir essa luminosa presença de Deus se nós estamos fechados nas nossas dificuldades, nas nossas montanhas internas? E a fé é um sentimento inato no ser humano, da sua destinação futura. Desde que o homem é homem sobre o planeta, ele manifesta fé, de alguma forma, na natureza, nas forças que se manifestam, que se expressam, né? Então, a fé está ali, tá? É uma semente, né? É a semente desse grão de mostarda que Jesus falou. Mas precisamos de um trabalho, precisamos trabalhar em nós, movendo essas montanhas, para que essa fé aconteça. Há um trabalho, né? No Evangelho está lá dizendo: Deus ajuda a quem cedo madruga. Ou o ditado popular: confie em Deus, tenha fé em Deus, mas tranque a porta da rua. Confie em Deus, creia em Deus, tenha fé, mas amarre os cavalos. Então, existe uma coisa que é essa conexão com essa luminosa certeza de Deus, com essa luminosa presença de Deus, que é a fé em cada um de nós, mas existe um trabalho que é feito internamente, um trabalho onde o homem precisa abrir espaços dentro de si mesmo para que essa energia possa fluir e possa acontecer essa presença, né? Então a fé é a consciência que tem faculdades imensas cujo germe foi depositado na pessoa, no ser humano. Primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir, crescer para que essa vontade se torne ativa. É que nem a semente, né? A semente de um eucalipto, ela traz em si
todos os elementos necessários para que aquela semente venha se tornar um eucalipto. Mas é preciso um trabalho acontecer para que essa semente brote. Além dos nutrientes, da luz solar, da água, de tudo que ela precisa da terra, precisa haver essa ação do homem para que essa semente que traz em si esse germe, esse germe de poder ser um eucalipto, possa se desenvolver. Então, a fé está nessa conexão, né? Nessa conexão. Tem a semente, tem os nutrientes e tem a ação do homem para que isso possa acontecer. Então, conosco é a mesma coisa. Por isso, Jesus nos disse que transportemos as montanhas, se tivéssemos fé. E a primeira das montanhas que temos que transportar foram as montanhas internas, como eu disse, né? Agora, a fé é uma força que move o desenvolvimento. Ela realiza a tarefa única e intransferível de florescer os talentos que o mistério divino confiou a cada um de nós. É a mesma coisa da semente. A semente traz o mistério divino para transformar-se naquela árvore a que está destinada essa semente. Então, a mesma coisa conosco. Então, é muito lindo saber que todo ser humano tem essa força desde que nasce. E é essa força que vai mover a realização dessa tarefa única, intransferível de florescer os talentos, que esse mistério divino confiou a cada ser humano. Um cachorrinho, naturalmente, vai se tornar um cachorrinho. Um gatinho, naturalmente, vai se tornar um gatinho. Agora, um ser humano vai precisar realizar a sua semente, né? Empreendendo-se na longa jornada rumo à sua autorrealização possível, né? E isso inclui a sua espiritualidade. Ele poder se empreender nessa jornada, né? Rumo à sua autorrealização em todos os níveis, né? Nos níveis físico, emocional, mental, social e espiritual. Então, a fé, de alguma forma, né, é aquele rumo e aquela certeza intrínseca desse processo que todo ser humano tem. Agora, é preciso que o ser humano faça o trabalho de se conectar com essa luminosa presença divina em cada um de nós. Então, nenhum vento é favorável para quem não sabe qual o seu rumo, qual o seu destino. E a fé promove esse destino. Ela nos ajuda a encontrar o rumo, né? Encontrar o destino. E como disse Kardec no Evangelho, a fé pode ser humana e divina. Não é ou, né? Ela é humana e ela é divina, segundo o homem vai aplicar as suas faculdades às necessidades terrestres ou às necessidades espirituais, ou a ambas. Então, num determinado momento, esse ser humano está expressando uma fé que é humana, porque ele está vinculado às questões que dizem respeito ao seu crescimento como ser humano, ao seu desenvolvimento, à sua sustentação, né? À sua possibilidade de tornar-se um ser humano adulto, cuidando de si, cuidando do outro, e em determinados momentos ele vai destinar a sua atenção, o seu foco, ao seu desenvolvimento espiritual. E aí é que ele vai conectar-se com a luminosa certeza da presença de Deus na sua vida. Um foco, fé humana, ou o foco, fé divina, uma coisa vai levar a outra, né? Então eu posso, como eu disse, eu posso em determinado momento da minha vida focar na direção dessa realização da condição humana de sustentação, de trabalho, de desenvolvimento.
em determinado momento, ou junto com isso, em paralelo, intrinsecamente, ao mesmo tempo, eu também posso e devo colocar a minha fé no divino. Ou seja, naquilo que pode trazer a expressão dessa força em mim, né? Então, o que traz essa luminosa certeza de Deus. Nós estamos mergulhados nessa luminosidade, mesmo que não tenhamos nos dado conta, mesmo que não percebamos, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas que estamos vivenciando no planeta neste momento, né? Então, nós estamos nisso, isso é a força da vida dentro de nós e ao nosso redor. Isso é, então, essa luminosa certeza de Deus, essa luminosa presença de Deus, está no nosso coração. Está no nosso coração. A dificuldade é que nós vamos nos perdendo de nós mesmos e nos deixando de nos conectarmos com isso. E como é que a gente pode fazer para assegurar que essa conexão possa acontecer com essa qualidade luminosa que vai nos certificar, nos acalentar, nos acalmar de que Deus está conosco e está nas nossas vidas, né? Como é que nós vamos fazer isso? E aí tem o Evangelho, né? O Evangelho traz muitas ou todas as dicas e orientações necessárias para que possamos nos conectar com o divino, com a presença de Deus. E aí, lá também está, junto com o transporta uma montanha daqui para ali, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, lá também está uma outra coisa muito importante. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E aqui, neste momento, quando Jesus enuncia essas 3 ordens, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele está anunciando e enunciando uma lei eterna e infalível, baseada na polaridade de todas as coisas. Nós vivemos num mundo que é polar, noite, dia, né? Alegre, triste, e assim sucessivamente, frio e quente. Então é necessário que o homem procure, que o homem bata, que o homem peça, bata na porta, peça. Porém, nada disso é suficiente. Olha que paradoxo isso, que complexo que é isso, e ao mesmo tempo tão transparente. Pedir, bater, procurar, tá? Necessário que o homem faça isso, que o ser humano faça isso. Mas isso de per si não é suficiente. Então, porque isso não é a causa. O bater, o pedir, o procurar não é a causa, né? Que ele receba, que ele acha e que as portas lhe abrem. São ações e condições indispensáveis, sine qua non, para que o mistério, a luminosa certeza de Deus, se apresente no coração de cada um de nós e na vida de cada um de nós, né? Então, o homem vai precisar agir. O homem tem uma tarefa, um trabalho. Como o velho ditado, Deus ajuda a quem cedo madruga, né? O homem precisa pedir, bater na porta, buscar, né? Clamar, procurar, porque todas essas ações são as ações que vão ser o trabalho realizado da conexão, né? Então, fator indispensável para que a graça de Deus possa entrar em movimento. Ela está aí, disponível para todo ser humano, independente da sua condição cultural, da sua condição de inteligência, porque isso não é pela inteligência, isso é pela conexão amorosa do coração. Então, agir rumo ao homem que assume essa atitude vai propiciar que se crie em si essa atmosfera e esse clima para que o fluxo possa acontecer. Então, estamos falando de um fluxo de conexão,
com a energia descendente, ou seja, aquilo que emana das esferas sutis e superiores e que envolvem toda a vida planetária. Então, a causa de tudo isso é sempre um fator interno. A condição, o meio, é um adjuntório, né, externo. Deus é a causa intrínseca do fenômeno. Então, quando eu abro uma janela, o fato de eu abrir a janela não é a causa da luz solar que vai entrar pela janela. Não é, né? A luz que vai iluminar a sala quando eu abro a janela. A minha ação é abrir a janela. A luz que entra já existia, independente da minha ação, né? Se eu vou adubar uma planta, o fato de eu adubá-la não é a causa do seu crescimento, do seu florescimento, da sua frutificação, como eu falei antes. Tudo isso é um conjunto de fatores cuja semente traz essa força divina, né? Traz essa marca para que uma laranjeira seja uma laranjeira e uma bananeira seja uma bananeira. Então, todos esses atos são atos necessários como condições preliminares para que a causa intrínseca possa atuar, produzir de si mesma, né? Expressar-se. Então, essas lições são lições muito profundas e muito importantes, porque nós estamos falando do trabalho interno de cada um de nós para poder acessar essa luminosa certeza de Deus, que é a fé. E ela está disponível. Alguns de nós já nascem com essa fé brotando, né? A gente vê as crianças às vezes manifestando isso, jovens também. Mas a grande maioria dos seres humanos vai perdendo isso ao longo da vida. As dores, as dificuldades, os problemas vão fazendo com que as frustrações, as expectativas não atendidas, vão fazendo com que isso vá se encolhendo, murchando. E nos tornemos homens de pouca fé, como Jesus falou, né? A criança, quando ela está no seu estado natural, né, em condições boas de desenvolvimento, ela naturalmente se conecta com a fé, porque ela tem uma possibilidade de se conectar com a natureza, os animais, as plantas, né? Então, ela é um ser de mais fé do que muitos de nós adultos mais velhos, né? O que não quer dizer que nós não possamos e devamos retomar essa condição. Nós podemos e devemos, é um trabalho nosso de cada dia, porque a vida vai ficar muito mais apaziguada, tranquila, amorosa. Os problemas não vão deixar de existir, mas as soluções vão se apresentar com maior facilidade, né? Então, tudo isso está falando de abertura de canais para essa conexão com essa energia sutil, amorosa e poderosa da fé, né? Então, eu sempre gosto de lembrar da mulher hemorroíça, né? Que está no Evangelho, que muito doente, 20 anos de doença, ela descobre que Jesus estará na cidade dela. E ela, com muito esforço, ela se levanta, ela consegue se infiltrar no meio da multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? Virtudes saíram de mim. E a mulher se cura. Ela se cura porque ela recebe de Jesus a luminosa presença divina. Jesus curava, né? Ele tinha esse dom, né? Ele tinha essa qualidade altamente desenvolvida, como a sua tarefa nesse planeta. Mas ela conseguiu receber o que Jesus pôde dar. Outros chegaram perto de Jesus, ele também tinha disponibilidade para dar, mas essas pessoas também não puderam receber. Então, por isso, essa abertura de canais,
Por isso, essa ampliação da consciência é que vai permitir que essa energia curativa, essa energia luminosa da presença de Deus, que é a fé, nos banhe, nos inunde e promova os movimentos de cura em nós, né? Então, quando nós pedimos algo a Deus, nós não pedimos a Deus para lembrar o que porventura Ele tem esquecido, né? Mas pedimos para criar dentro de nós um ambiente tal e qual, que o fluxo divino possa atuar. E a isso se chama receptividade. Então, nós pedimos através da oração, através dos movimentos que precisamos fazer no nosso cotidiano, para criar a receptividade, um ambiente receptivo para receber a luminosa presença de Deus. Então, é a fé que vai estar movendo essas montanhas dentro de nós que vai possibilitar isso. E as respostas virão pela intuição, pela paz de espírito, pela paz no coração, pela possibilidade de resolver os problemas, os conflitos, e também pela possibilidade de aceitar aquilo que não vai poder ser resolvido. Porque tem muitas coisas na vida da gente que extrapolam, né, o que a gente chama de mistério. É um mistério. Não sabemos, porque algo em nossas vidas não se resolve ou não se encaminha de uma outra maneira. Porque é algo que está conectado a outras questões, provavelmente vinculadas ao nosso passado reencarnatório, né? Provavelmente. Então, temos que ter a sabedoria de distinguir o que é para ser movido, o que é para ser movimentado, resolvido, e o que é para ser aceito como algo de uma condição, de um momento, né? De um momento. Então, todo o segredo da vida espiritual e da autorrealização consiste em que o homem trabalhe intensamente, como se tudo dependesse dele, né? Como se todo o trabalho dependesse dele. E, ao mesmo tempo, confie intensamente em Deus, como se tudo dependesse unicamente da graça divina. Então, esse é o paradoxo humano. E esse é o paradoxo para que nós possamos encontrar a paz de espírito, né? Então, para que esse estado de receptividade se instale em nós, vamos precisar também burilar esse canal em nós. E nós temos um passaporte para isso, que se chama oração. É pela oração. Toda oração é comunicação. Por isso, Jesus também disse que nós devíamos orar nos nossos aposentos, né? Devíamos conversar com Deus, nos comunicar com Ele, no silêncio dos nossos aposentos, né? Do nosso quarto, da nossa casa, porque essa é a comunicação que Deus quer de nós. Porque é essa que vai abrir os canais, é essa que vai permitir que ampliemos a nossa consciência. Temos o direito de pedir tudo. E também temos o dever de aceitar a resposta de Deus. Muitas pessoas falam que orar, perguntando, né, a muitos espíritos evoluídos, né, que se quando eles oravam, Deus falava com eles, né? E eles diziam, vem pelo silêncio, né? O silêncio me traz a fala de Deus, né? Então, e a oração é isso, né? A oração é algo que vai unir naquele instante, naquele presente momento, corpo, mente e coração. Então, é a oração que sai do coração, né? Não é a oração só decorada, recitada em voz alta, mas é algo que vai integrar em nós. Então, um estado integrativo em nós, um segundo, um minuto, que seja, né? Então, essa é a oração verdadeira e ela existe no momento
presente. Então, eu posso pedir tudo que eu acho que eu devo pedir a Deus, que eu acho que eu mereça, né? Mas eu preciso também estar pronta para distinguir o que eu falei, né? Aquilo que vai poder ser resolvido, atendido e o que não vai. E se por um acaso eu estiver pedindo coisas que vão alterar as leis, né? Nós vivemos num mundo de leis, leis naturais, né? Leis físicas, leis morais, leis físicas. Então, o meu pedido também deverá estar em consonância com as leis nas quais nós estamos vivenciando. Embora para Deus nada seja impossível, né? Nada é impossível. Mas o importante da oração, neste momento de acesso a essa luminosa certeza de Deus, presença de Deus em nós, que é a fé, né? E que a oração é esse passaporte, na realidade, quando nós estamos em oração, nós vamos possibilitar que uma corrente elétrica aconteça nessa fiação que eu estou falando, dessa comunicação entre nós, reunidos de forma integral em nós mesmos, corpo, mente, coração, né? E essa fiação vai acontecer de uma forma mais intensa, né? E essa repetição diária, essa certeza diária dessa comunicação com Deus, porque isso deveria acontecer todos os dias, né? Todos os dias nós deveríamos nos colocar, a primeira coisa quando saímos da cama, né? Em comunicação com Deus, com o divino, para que o nosso dia seja abençoado, né? E para que nós estejamos nessa comunicação. Então, na oração, né, a compaixão, a humildade, essa mente alerta, essa mente atenta, que está integrando coração, mente e corpo, né? Que vai gerar uma concentração, que vai gerar uma intuição, né? Que vai gerar amor. Tudo isso, essa fiação elétrica, possibilitando que essa comunicação aconteça, né? Possibilitando que essa comunicação aconteça. Do contrário, como podem as palavras da nossa oração chegarem aos ouvidos de Deus, se nós não estivermos nessa conexão? E como pode que a luminosa certeza de Deus nos banhe e nos envolva? Então, é através da oração. E a oração, ela vem muito associada à gratidão. A gratidão é um sentimento muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? O coração grato é aquele coração que agradece. Agradece a experiência, agradece o aprendizado, agradece a possibilidade, agradece o que se resolveu, agradece o que não se resolveu, agradece o que é recebido, o que não é recebido, agradece o que é entendido, compreendido e o que não é entendido nem compreendido. Então a oração, ela promove tudo isso. Então lembre-se sempre, junto com a oração, todo dia se pergunte: a que eu posso hoje agradecer? Ao sorriso que alguém me deu, à alimentação, à saúde, ao problema resolvido, aquilo que eu não entendi ainda, a flor que nasceu no meu jardim. A que eu posso ser grata? A que mistério da vida eu posso agradecer, né? Então, a oração com a gratidão nos coloca numa condição de adultos, mas adultos humildes, né? Diante do poder de Deus. E o que é humildade? A palavra humildade vem da palavra humus, que significa terra fértil, ou seja, tudo que se coloca ali dá, brota, né? Isso é humildade. Então, humilde é aquilo que você é, do jeito que você é, do tamanho que você tem. Nem mais nem menos. Isso não faz de você nem melhor nem pior. Coloca você na sua condição de humilde, ou seja, terra fértil, através da oração, através da gratidão, para receber a luminosa presença de Deus. E junto com isso, a caridade.
ou seja, colocar-se numa condição de poder cuidar de si e do outro. E junto com isso, a meditação, que é o silêncio interno, onde você vai poder se conectar com o silêncio. E o silêncio traz mensagens também muito importantes. O contato com a natureza ajuda nesse processo, né? E a alegria no coração é a consequência de tudo isso. Então, eu tenho certeza que todos vocês podem trabalhar em si mesmos essa condição dessa luminosa certeza de Deus, da presença de Deus, para que torne a vida mais fácil, mais amorosa, mais proativa, né? Onde você possa se colocar numa postura onde você vai agir quando necessário, calar quando necessário, falar quando necessário. Tudo isso conectado com essa luminosa presença e certeza de Deus. Então, muita paz para todos nós e que Deus esteja no coração de cada um de nós.